O homem mais forte do mundo estava prestes a morrer. Não importava quantos monstros havia derrotado. Não importava quantas guerras havia vencido. Não importava quantos títulos havia conquistado ao longo da vida. Naquele momento, tudo estava acabado. O céu parecia ter sido rasgado ao meio. Chamas cobriam o horizonte. O que antes era uma grande cidade, agora havia se transformado em um cemitério de concreto e aço. E no centro daquela destruição, existia apenas uma figura que ainda permanecia de pé. Ryoga. Seu corpo estava completamente destruído. Sangue escorria pelos braços, seus músculos estavam rasgados, sua respiração era pesada. Cada segundo que passava parecia aproximá-lo ainda mais da morte. Mas, curiosamente, ele não parecia assustado. Na verdade, ele parecia irritado, porque aquela não era apenas uma derrota, era uma traição. Anos atrás, quando os portais começaram a surgir pelo mundo, a humanidade acreditou que estava condenada. Monstros apareciam diariamente, cidades inteiras desapareciam. Exércitos eram destruídos e ninguém conseguia impedir aquele desastre. Foi então que surgiram os caçadores, pessoas que despertaram habilidades especiais graças ao sistema. Através das dungeons e dos portais, eles se tornaram cada vez mais fortes. 1 nível, 2 estrelas, 3 estrelas, 4, 5, até chegarem ao limite conhecido pela humanidade, 7 estrelas. Para a maioria dos caçadores, aquilo já representava o auge absoluto, mas existiam exceções. Alguns indivíduos receberam o favor das constelações, seres divinos que observavam o mundo das sombras. Com a proteção dessas entidades, certos caçadores ultrapassaram seus próprios limites e alcançaram as lendárias 9 estrelas. Esses indivíduos ficaram conhecidos como os governantes da nova era, os fundadores das 7 grandes famílias, os heróis que salvaram a humanidade. Pelo menos era isso que o mundo acreditava, porque Ryoga conhecia a verdade. Ele conhecia cada mentira, cada manipulação, cada crime escondido por trás daqueles sorrisos. Durante décadas, aquelas famílias acumularam poder, influência, riqueza e controle. Até que praticamente todo o planeta passou a pertencer a elas. Qualquer pessoa que ameaçasse aquela ordem era eliminada. Não importava quem fosse. E ninguém representou uma ameaça maior do que Ryoga, porque, diferente dos outros, ele não possuía uma constelação, não possuía proteção divina, não possuía privilégios. Tudo o que conquistou foi através de esforço. Enquanto outros recebiam bênçãos dos deuses, ele treinava. Enquanto outros recebiam artefatos lendários, ele lutava para sobreviver. Enquanto outros cresciam cercados por aliados, ele avançava sozinho. E mesmo assim, ele conseguiu alcançar aquilo que todos acreditavam ser impossível, as 9 estrelas. Sem a ajuda de nenhuma constelação, sem o apoio de nenhum deus, sem depender de ninguém. Foi exatamente nesse momento que se tornou um problema grande demais para continuar vivo. Por isso estava ali agora, cercado pelos homens mais poderosos do mundo e observando uma figura ainda mais assustadora. Uma presença que fazia até mesmo os líderes das 7 famílias demonstrarem respeito. Odin, o rei dos deuses, o soberano do panteão nórdico, a entidade que observava tudo em silêncio, como se estivesse assistindo ao fim inevitável de uma história. Ryoga levantou lentamente a cabeça e encarou seus inimigos. Nenhum deles parecia preocupado, nenhum deles parecia nervoso. Para todos ali, a luta já havia terminado, mas havia uma coisa que eles não sabiam, uma única coisa. Escondido entre seus dedos ensanguentados estava um artefato. Um objeto que jamais deveria existir. Um item capaz de desafiar até mesmo as leis do tempo. E quando Ryoga fechou a mão ao redor daquele objeto, um sorriso surgiu em seu rosto. Porque pela primeira vez desde o início daquela batalha, ele tinha uma chance de vencer. Mas havia uma coisa que eles não sabiam. Uma única coisa. Escondido entre seus dedos ensanguentados estava um artefato que não deveria existir. Um relógio antigo, coberto por rachaduras, desgastado pelo tempo, como se tivesse atravessado milhares de anos apenas para chegar até aquele momento. Durante muito tempo, Ryoga acreditou que aquela relíquia fosse apenas uma lenda, uma história absurda contada por aventureiros que desapareceram dentro de portais antigos. Mas depois de décadas procurando pistas, ele finalmente encontrou o artefato e agora ele estava prestes a usá-lo, mesmo sem saber se sobreviveria ao processo. Um dos líderes das grandes famílias percebeu a mudança na expressão de Ryogea. Algo estava errado. Muito errado! Matem ele agora! A ordem ecoou pelo campo de batalha. No mesmo instante, dezenas de habilidades foram ativadas. Lanças de energia, magias destrutivas, ataques capazes de destruir montanhas. Tudo foi lançado na direção de Ryoga. Mas já era tarde, porque naquele exato segundo, o relógio começou a funcionar. Tique. O som foi baixo, quase imperceptível.
mas fez todos congelarem. Tique, uma rachadura surgiu no céu. Tique, o espaço começou a se distorcer. Tique, o tempo parou, literalmente. As chamas congelaram no ar, os destroços ficaram imóveis. Até mesmo as partículas de poeira deixaram de se mover. Era como se o mundo inteiro tivesse sido transformado em uma fotografia. Apenas Ryoga conseguia se mover, e pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu paz. Nenhum grito, nenhuma batalha, nenhuma traição, somente silêncio. Então uma presença apareceu diante dele. Uma figura gigantesca surgiu na escuridão. Um homem sentado em um trono construído por engrenagens douradas. Atrás dele existiam milhares de relógios, todos marcando horários diferentes, todos girando em velocidades impossíveis. E quando aquela entidade abriu os olhos, o universo pareceu estremecer. Ryoga reconheceu imediatamente quem era: Cronos. O antigo governante do tempo, o Titã que um dia dominou os céus. A entidade que desapareceu após ser derrotada pelos deuses do Olimpo. Durante toda a sua vida anterior, Ryoga acreditou que Cronos estivesse morto, mas naquele momento descobriu a verdade. Ele estava apenas esperando alguém chegar até ele, esperando alguém desesperado o suficiente para pagar o preço. Cronos observou Ryoga por alguns segundos, então sorriu. Interessante. Sua voz parecia ecoar em todas as direções ao mesmo tempo. Faz muito tempo desde que alguém chegou até aqui. Ryoga permaneceu em silêncio. Você sabe quem eu sou? Sei. O sorriso de Cronos aumentou. Então você também sabe o preço. Ryoga fechou os punhos. Claro que sabia. Nenhum poder capaz de desafiar o tempo poderia ser gratuito. Algo sempre precisava ser sacrificado. Sempre existia um custo. Cronos se levantou lentamente do trono. Você deseja voltar? Sim. Você deseja mudar o passado? Sim. Você deseja destruir aqueles que o traíram? Os olhos de Ryoga ficaram frios, mais do que qualquer coisa. Por alguns segundos, o Titã apenas observou, como se estivesse analisando sua alma, como se procurasse algo escondido dentro dele. Então Cronos começou a rir, uma risada baixa, divertida, perigosa. Humanos são fascinantes. Quando possuem tudo, reclamam. Quando perdem tudo, imploram. Mas você... Ele apontou para Ryoga. Você perdeu tudo e ainda quer lutar. Ryoga respondeu imediatamente. Porque ainda não terminei. O sorriso desapareceu do rosto do Titã. Pela primeira vez ele pareceu sério. Entendo. O silêncio tomou conta daquele espaço. Então Cronos ergueu a mão. Milhares de engrenagens começaram a girar. Os relógios atrás dele aceleraram. O próprio espaço começou a tremer. E então uma pergunta surgiu. Uma pergunta simples, mas que mudaria tudo. Se eu lhe der outra chance... Você consegue suportar o peso dela? Ryoga não precisou pensar, porque já conhecia a resposta. Ele carregava aquele peso há anos. A culpa, o arrependimento, as mortes, as traições, os fracassos. Tudo aquilo já fazia parte dele. Então ergueu a cabeça, olhou diretamente para o Titã e respondeu. Eu suportaria 1000 vezes se fosse necessário. Cronos ficou em silêncio. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Então um enorme sorriso surgiu em seu rosto. Excelente! No instante seguinte, o universo explodiu em luz. Milhões de fragmentos de tempo começaram a girar ao redor de Ryoga. Memórias, momentos, escolhas, possibilidades, tudo misturado, tudo colidindo. E pela primeira vez desde o início daquela batalha, ele sentiu medo, porque agora não existia mais volta. Não existia mais segunda tentativa. Se aquilo falhasse, seria o fim definitivo. Mas então uma voz ecoou pela última vez. A voz de Cronos. Volte! E mostre aos deuses o erro que cometeram. A luz engoliu tudo e Ryoga desapareceu. Quando abriu os olhos novamente, o cheiro de sangue havia sumido. O calor das chamas havia desaparecido. O som das explosões não existia mais. Em seu lugar havia algo muito mais estranho. Silêncio. Um silêncio que ele não ouvia há muitos anos. Confuso, Ryoga se levantou rapidamente. Seu coração disparou. Seu corpo inteiro congelou, porque ele reconhecia aquele lugar. Reconhecia cada parede, cada objeto, cada detalhe. Era impossível, absolutamente impossível. Mas mesmo assim, ele estava ali, no passado. E naquele instante, Ryoga percebeu uma coisa. A vingança finalmente tinha começado. Ryoga ficou imóvel por vários segundos. Seu cérebro dizia uma coisa, mas seus olhos diziam outra. Aquilo não podia ser real. Não depois de tudo o que aconteceu. Não depois de todas as guerras. Não depois de todas as mortes. Mesmo assim, ele estava ali, no pequeno apartamento onde viveu antes de se tornar um caçador lendário. A mesma mesa. A mesma janela, a mesma televisão velha, tudo exatamente igual. Lentamente, ele caminhou até o espelho.
E quando viu seu reflexo, confirmou o impossível. Seu corpo havia voltado, anos mais jovem, sem cicatrizes, sem ferimentos, sem o peso de décadas de batalhas. Mas seus olhos continuavam os mesmos. Olhos de alguém que havia visto o fim do mundo. Por alguns segundos ele simplesmente encarou seu reflexo. Então começou a rir, primeiro baixo, depois mais alto, até que precisou segurar a própria barriga, porque finalmente percebeu. Aquilo tinha funcionado. Cronos realmente o enviou para o passado, e agora tudo era possível. Mas a felicidade durou pouco, porque Ryoga sabia exatamente o que aconteceria nos próximos anos. Sabia quantas cidades seriam destruídas, sabia quantas pessoas morreriam, sabia quais famílias dominariam o planeta, sabia quem o trairia e, principalmente, sabia que o relógio de Cronos não lhe daria uma terceira chance. Dessa vez precisava vencer. De qualquer maneira, ele imediatamente correu para o computador, ligou a tela, verificou a data e seu coração disparou. Ainda faltavam meses para vários acontecimentos importantes. Meses! Uma vantagem absurda, uma vantagem que nenhum outro ser humano possuía. Mas Ryoga não sorriu, porque existia algo ainda mais importante, algo que precisava conseguir imediatamente: o Anel do Necromante. Na linha temporal original, aquele artefato só chegou às suas mãos muito mais tarde, depois de inúmeras batalhas, depois de incontáveis riscos. Mas agora ele sabia exatamente onde encontrá-lo, sabia quem o possuía, sabia quando apareceria e sabia que se conseguisse colocá-lo em suas mãos cedo o suficiente, todo no futuro mudaria. Sem perder tempo, ele pegou algumas roupas, algum dinheiro e saiu correndo. Do lado de fora, a cidade continuava normal. Pessoas caminhavam tranquilamente pelas ruas, crianças brincavam, funcionários iam trabalhar. Ninguém fazia ideia do inferno que estava se aproximando. Ninguém fazia ideia dos portais, dos monstros, das constelações, das guerras. Para eles, aquilo era apenas mais um dia comum. Mas para Ryoga, cada segundo tinha valor. Enquanto caminhava pelas ruas, inúmeras memórias surgiam em sua mente. Lugares que seriam destruídos, pessoas que desapareceriam, aliados que ainda não conhecia, inimigos que um dia tentariam matá-lo. Tudo parecia estranho, como se estivesse observando fantasmas, porque ele já conhecia o destino de todos, mas desta vez pretendia mudar esse destino. Depois de algumas horas, ele finalmente chegou ao local que procurava, uma loja antiga, pequena, escondida entre vários prédios. Na primeira vez que passou por ali, anos atrás, nunca imaginou que aquele lugar escondia algo tão importante, mas agora sabia. O anel estava ali, esperando, sem que ninguém percebesse seu verdadeiro valor. Ryoga entrou. Um sino tocou sobre a porta. A atendente levantou a cabeça. "Posso ajudar?" Ryoga foi direto ao ponto. "Quero ver os itens que chegaram recentemente." A mulher pareceu surpresa, mas não questionou. Minutos depois, ela trouxe diversas caixas. Artefatos antigos, relíquias esquecidas, objetos sem valor aparente. E ali estava, misturado entre dezenas de peças comuns, um anel simples, escuro, sem brilho, sem qualquer aparência especial. Qualquer pessoa o ignoraria. Mas Ryoga sentiu imediatamente aquela energia, aquela presença. Não havia dúvida, era ele, o mesmo anel que mudou sua vida na linha temporal anterior. Sem demonstrar emoção, ele pegou o objeto. A atendente observou. "Gostou daquele? Quanto custa?" Ela consultou rapidamente alguns documentos e informou o preço. Ryoga quase riu. Era ridiculamente barato, porque ninguém fazia ideia do tesouro que possuíam. Poucos minutos depois, o anel já estava em suas mãos e, naquele instante, o futuro começou a mudar. Ao sair da loja, Ryoga foi para um lugar isolado. Precisava confirmar, precisava ter certeza. Então colocou lentamente o anel no dedo. Nada aconteceu por alguns segundos, absolutamente nada. Mas então, uma dor brutal atravessou sua cabeça. Ryoga caiu de joelhos, como se alguém tivesse cravado milhares de agulhas em seu cérebro. Memórias começaram a surgir, informações, conhecimentos, feitiços, habilidades, segredos esquecidos, tudo ao mesmo tempo. Era como se uma vida inteira estivesse sendo despejada dentro da sua mente. Mesmo alguém como Ryoga teve dificuldade para suportar. Seu corpo tremia, sua visão ficou turva, mas ele não soltou o anel. Não dessa vez, porque sabia exatamente o que aconteceria. E também sabia qual seria a recompensa. Minutos depois, a dor começou a diminuir, a respiração ficou estável e lentamente ele abriu os olhos. Um sorriso surgiu em seu rosto. Funcionou. Todo o conhecimento da linhagem dos necromantes agora estava gravado em sua mente. Mas havia um problema que ele já esperava encontrar. Seu corpo ainda era fraco, muito fraco. Mesmo possuindo conhecimento de um necromante lendário,
Ele ainda não possuía poder suficiente para utilizar grande parte das técnicas. Era como possuir a biblioteca inteira, mas não ter força para abrir os livros. Ryoga observou suas mãos e respirou fundo. Não importava, porque dessa vez ele tinha tempo. Tempo para crescer, tempo para se preparar, tempo para destruir cada obstáculo antes mesmo que surgisse. E, acima de tudo, tempo para se vingar. O jogo finalmente havia começado e, desta vez, ele conhecia todas as regras. Ryoga permaneceu sentado por alguns minutos. O anel ainda estava em seu dedo. A energia que fluía através dele parecia diferente de qualquer coisa que já havia sentido, mas aquilo não era novidade. Na linha temporal anterior, ele já havia experimentado aquele poder. O problema era outro: seu corpo. Mesmo possuindo conhecimento suficiente para se tornar um necromante lendário, seu nível atual era ridiculamente baixo. Era como colocar a mente de um mestre dentro do corpo de um iniciante. O conhecimento existia, a experiência existia, mas a força não. E isso significava apenas uma coisa: ele precisaria reconstruir tudo do zero. Mais uma vez, mas dessa vez seria diferente, porque agora ele sabia exatamente quais erros evitar. Na vida anterior, Ryoga desperdiçou anos inteiros seguindo caminhos ineficientes. Confiou nas pessoas erradas, entrou nos portais errados, perdeu oportunidades únicas. Agora não. Cada passo seria calculado, cada decisão teria um propósito, cada movimento aproximaria ele da vingança. Ao se levantar, ele abriu a interface do sistema. A tela azul surgiu diante dos seus olhos, exatamente como lembrava. Seu nível era vergonhoso. Suas estatísticas eram comuns. Nada ali parecia pertencer ao homem que um dia enfrentou as 7 grandes famílias. Mas Ryoga não ficou frustrado. Pelo contrário, ele sorriu. Porque sabia algo que ninguém mais sabia: o futuro. E o futuro era a arma mais perigosa de todas. Nos dias seguintes, ele iniciou uma rotina brutal. Enquanto pessoas normais dormiam, Ryoga treinava. Enquanto outros desperdiçavam tempo, Ryoga acumulava conhecimento. Enquanto iniciantes comemoravam pequenas conquistas, ele já estava pensando anos à frente. Cada treino, cada exercício, cada batalha. Tudo possuía um objetivo. Seu crescimento começou a acelerar em uma velocidade absurda. Mas ainda assim, existia um problema. Um obstáculo enorme. Um muro que nem mesmo o conhecimento do futuro podia derrubar sozinho. As estrelas. Naquele mundo, praticamente todos os caçadores possuíam limites. O sistema determinava até onde cada um poderia crescer. Alguns paravam cedo, outros avançavam mais longe, mas poucos conseguiam ultrapassar as 7 estrelas e alcançar as lendárias 9 estrelas. O domínio dos transcendentes, o território dos monstros, o território das constelações. Ryoga conhecia aquela realidade melhor do que qualquer pessoa, porque já havia alcançado aquele nível e sabia exatamente o que era necessário. Uma estrela guardiã. Sem ela, mesmo alguém tão experiente quanto ele teria dificuldades. E foi naquele momento que uma lembrança surgiu. Cronos, o antigo deus do tempo. A constelação caída, o dono do relógio. Na vida anterior, Ryoga só descobriu sua existência muito tarde. Tarde demais para aproveitar todas as vantagens. Mas agora, as coisas seriam diferentes. Muito diferentes. Ele caminhou até sua mesa, pegou alguns mapas, anotações, informações esquecidas pelo tempo e começou a organizar tudo. Seu próximo destino já estava definido: Grécia! O templo abandonado de Cronos, um lugar que praticamente ninguém visitava, um lugar que muitos acreditavam ser apenas uma lenda. Mas Ryoga sabia a verdade. Sabia que algo dormia naquele local. Algo extremamente poderoso, algo capaz de mudar completamente seu futuro. Dias depois, ele embarcou. Durante a viagem, observou o céu pela janela. As nuvens passavam lentamente e pela primeira vez desde que voltou ao passado. Uma dúvida surgiu. E se algo fosse diferente? E se sua regressão tivesse alterado mais coisas do que imaginava? E se o futuro não seguisse exatamente o mesmo caminho? A pergunta permaneceu em sua mente, mas logo desapareceu, porque independentemente da resposta, ele continuaria avançando. Essa era sua única opção. Quando finalmente chegou ao destino, a primeira coisa que percebeu foi o silêncio. Não existiam turistas, não existiam pesquisadores, não existiam aventureiros. Apenas ruínas, estruturas antigas, pedras consumidas pelo tempo, como se aquele lugar tivesse sido abandonado pelo próprio mundo. Mas Ryoga continuou caminhando. Cada passo o levava mais fundo, mais próximo daquilo que procurava, até que finalmente chegou o altar, gigantesco, coberto por rachaduras. Esquecido pela história, mas ainda carregando uma presença impossível de ignorar. Ryoga respirou fundo, seu coração acelerou, porque sabia exatamente quem estava observando, mesmo sem conseguir vê-lo. Cronos, a constelação caída, o antigo senhor do tempo. E naquele instante, uma voz ecoou dentro da sua mente, uma voz antiga,
pesada, cheia de autoridade. Interessante! O corpo de Ryoga congelou, mesmo preparado para aquilo. A presença era esmagadora, muito maior do que lembrava, muito mais assustadora. A voz voltou. Então você finalmente chegou. Ryoga permaneceu em silêncio, mas seus olhos ficaram sérios, porque percebeu algo imediatamente, algo que não deveria acontecer. Cronos parecia reconhecê-lo, como se já soubesse quem ele era, como se lembrasse da linha temporal anterior. E isso era impossível, ou pelo menos deveria ser. O silêncio tomou conta das ruínas, e pela primeira vez desde sua regressão, Ryoga sentiu que talvez estivesse entrando em território desconhecido, porque o futuro podia ser previsto, mas os deuses nunca seguiam as regras. Os deuses nunca seguiam as regras. A voz desapareceu, mas a pressão continuou presente. Era como se o próprio espaço estivesse observando Ryoga, esperando, analisando, julgando. O vento que soprava entre as ruínas cessou completamente. Até mesmo os sons da natureza desapareceram. Por alguns segundos, o mundo pareceu prender a respiração. Então aconteceu. Uma rachadura surgiu no ar. Não no chão, não em uma parede, no próprio espaço. Como se alguém tivesse rasgado a realidade com as próprias mãos. Lentamente uma figura começou a emergir, alta e imponente, vestindo uma armadura dourada coberta por símbolos antigos. Seus cabelos prateados pareciam flutuar mesmo sem vento, e seus olhos carregavam algo que Ryoga jamais tinha visto em qualquer outro ser. Tempo, milhares de anos, milhões de experiências, uma eternidade inteira condensada em um único olhar. Cronos, o verdadeiro Cronos. Não uma projeção, não uma memória, o próprio Deus do tempo. Durante alguns segundos, nenhum dos dois falou. O Titã apenas observava, como se estivesse examinando cada detalhe da alma de Ryoga. Então, um sorriso surgiu em seu rosto. Fascinante. Ryoga permaneceu imóvel. Você não parece surpreso? Eu já esperava encontrá-lo. O sorriso desapareceu. Cronos inclinou levemente a cabeça. Então você realmente se lembra. A afirmação fez o coração de Ryoga acelerar, porque confirmou seu maior medo. Cronos sabia. De alguma forma, ele sabia. O Titã começou a caminhar lentamente ao redor do altar. Diga-me, humano, como foi morrer? Ryoga permaneceu em silêncio, mas a pergunta atingiu algo dentro dele. Memórias surgiram imediatamente. A cidade destruída, os corpos dos aliados, a derrota, a traição, o olhar de Odin, o sangue, a dor, a sensação de fracasso. Por um instante, tudo voltou. Horrível! Cronos sorriu. Resposta honesta. O Titã parou de andar e encarou Ryoga diretamente. E ainda assim você voltou. Sim. Mesmo sabendo que pode falhar novamente. Sim. Mesmo sabendo que talvez o resultado seja pior. Sim. Cronos ficou em silêncio. Depois começou a rir. Uma gargalhada poderosa, antiga, quase assustadora. Excelente. Faz muito tempo que não encontro alguém assim. Ryoga estreitou os olhos. Você sabia que eu voltaria? O sorriso do deus desapareceu. Não! Mas sabia que alguém voltaria. Aquilo não fez sentido. O que quer dizer? Cronos ergueu a mão. Imediatamente dezenas de imagens surgiram ao redor deles. Fragmentos de tempo, linhas temporais, possibilidades, futuros diferentes, passados diferentes, mundos diferentes. Ryoga observou em silêncio. Então percebeu algo estranho. Em várias dessas linhas temporais, ele existia, mas nenhuma era igual. Em uma delas morreu jovem, em outra tornou-se um rei, em outra desapareceu sem deixar rastros. Centenas, milhares, talvez milhões de possibilidades. Cronos observou sua reação. Agora você entende. Ryoga não respondeu, mas já estava entendendo. Você não foi o primeiro. O Titã apontou para as imagens. Nem será o último. A revelação atingiu Ryoga como um soco. Durante toda a sua vida, acreditou que sua regressão era um milagre impossível, algo único. Mas agora descobria que aquilo fazia parte de algo muito maior, muito mais perigoso. Então por que eu? Cronos ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu. Porque você foi o primeiro a chegar tão longe. Ryoga franziu a testa. O que significa isso? O sorriso voltou. Significa que você foi o primeiro humano a fazer Odin sentir medo. O mundo pareceu congelar. Até mesmo Ryoga ficou surpreso. Medo? Odin, o ser que governava deuses e constelações? Cronos continuou. Você não percebeu? Na linha temporal anterior, mesmo sozinho, mesmo sem proteção,